Boa noite, amados. É com muita alegria no nosso coração que mais uma vez nós nos colocamos aqui para estarmos compartilhando com os irmãos um louvor e mais um recadinho do nosso Deus para os nossos corações. Gentilmente me atraiu e eu sem palavras
onde os servos do Senhor tocam, outros cantam. Nós gostaríamos de estar trazendo um recado do nosso Deus para o nosso coração. E eu gostaria de estar refletindo com os irmãos no Salmo de número 55. Eu particularmente sou muito apaixonada pelos salmos. Eu me perco quando eu estou lendo, porque eles falam muito ao meu coração. Mas antes de nós falarmos alguma coisa sobre este assunto, nós vamos estar orando. Querido Deus, soberano Pai, Pai bendito e amado, nós nos alegramos, Pai, em poder falar com o Senhor, em poder ler a Tua palavra, em poder cantar louvores a Ti, ó Pai, em meio a tantas dificuldades, ó Pai. O Senhor é bondoso para conosco, que nos conduz a esse momento. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude e que fale, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar, meu Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nossa vida, em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, esse salmo é uma oração de Davi. É um poema em forma de oração, que também se tornou um louvor, pois ele fez para que fosse conduzido também por instrumentos de cordas. E é uma oração expressiva da situação, do momento em que Davi estava vivendo. É um derramar do coração de Davi em um dos momentos talvez mais difíceis da sua vida. E como nós estamos vivendo em um momento de turbulência, de crise, de dificuldades, onde todos só falam isso, é o assunto, em todos os lugares, nós também queremos falar sobre isso, o que fazer em meio à crise. E eu aprendi algumas coisas interessantes com Davi. A primeira coisa que Davi faz, em meio a esse caos que ele também, quando escreveu esse salmo, estava vivendo, supõe-se que ele estava falando, do seu filho Absalão, de quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, 2 Samuel 17, e também da quebra de aliança, da quebra de amizade com Aitofel, lá em 2 Samuel também, 16, fala sobre essa história. E são dois momentos difíceis que causaram bastante dor, causaram bastante aflição, causaram bastante temor no coração de Davi. Foi uma crise realmente que abalou aquele homem. Um rei, um homem bem-sucedido, porém com um coração sensível também às dificuldades. E chegou a sua vida, o seu coração, mais uma vez, à crise. E ninguém mais, propício para estar falando disso do que o próprio Davi. E ele leva o seu coração, o seu derramar de coração diante da presença de Deus. E ele começa esse salmo dizendo assim, Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo. É a situação em que se encontrava o coração de Davi naquele momento. Ele está dizendo, não me deixes sucumbir, não me deixes perecer. Ele entra na presença de Deus, com o seu coração bastante aflito por conta dessa crise. E a segunda coisa é que Davi identificou o que estava
ocasionando essa crise na sua vida, no seu coração, a ponto de ele dizer que ele estava, né, horrorizado, né, por conta de tudo isso. Ele identifica duas coisas que estavam lhe causando isso, era a impiedade, a opressão dos ímpios e os seus inimigos, o clamor dos seus inimigos, ou a perseguição dos seus inimigos. É uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós estamos passando por momentos de dificuldades. Primeiro, entrar na presença de Deus e contar a Ele aquilo que está dentro do nosso coração. E depois identificar o que está nos afligindo. Porque faz parte desse contar a Deus, de dizer a Deus o que está nos afligindo. Dar nome às coisas. E ele diz: os meus inimigos e a impiedade dos ímpios afligem o meu coração. E ele continua dizendo: o meu coração dispara dentro de mim e o meu pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobreveio e o horror toma conta de mim. Era a situação que se encontrava o coração de Davi. Parece até que Davi quando estava escrevendo esse salmo, eu achei muito interessante ao lê-lo, que parece que ele estava escrevendo a nossa história de hoje, a nossa situação. É dessa forma que nós estamos nos sentindo hoje. Estamos temerosos, estamos ansiosos, estamos aflitos, estamos, né, realmente em crise. E aí Davi, nessa situação que ele se encontra, ele diz: Senhor, no versículo de número 9, Senhor, confunde-os, frustra-os, que também o que falam, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam ao seu redor, em torno dos seus muros, violência e maldade também estão no meio dela. Há destruição no seu interior, opressão e fraude não se afastam das suas ruas. Era assim que Davi via, né, a opressão dos seus inimigos, causando destruição, devastação, trazendo perigo para a cidade, para as pessoas, e aquilo afligiu o seu coração de tal forma que ele se sentiu, né, muito triste, muito angustiado, muito aflito, a ponto de ele desejar ter asas para voar. Ele diz: se eu tivesse asas, nos versículos de número, 6, 7, 8. Se eu tivesse asas para que eu pudesse voar e ir para um deserto, para que eu pudesse me reservar, para que eu pudesse estar longe de todos esses acontecimentos, assim eu não estaria preocupado. Porque quando nós não sabemos das situações, nós não nos preocupamos. Mas Davi já havia identificado as aflições, inimigos e opressão de ímpios. Ele já havia identificado. Então não tinha como ele se conformar, não tinha como ele deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Até mesmo pela sua procedência para com Deus, aquilo o incomodava. Nós, os cristãos, nós temos que agir também dessa forma. Mesmo em meio a crises, nós não podemos nos conformar com aquilo que nos é pregado, com aquilo que nos é dito. Nós não devemos aceitar de primeira instância aquilo que nos é imposto pela sociedade, pelos políticos, por grupos, esses e aqueles. Nós temos que ponderar as coisas, porque nós temos uma visão diferente. Nós somos cristãos. E Davi deseja fugir, ter asas. Mas ele entende também que essa não era a opção correta. Essa não era
a forma mais correta dele agir em meio à crise. Da mesma forma, para nós, os cristãos, não é a forma correta fugir das situações. De uma vez que nós enfrentamos as dificuldades, nós temos que identificá-las e procurar resolvê-las de acordo com aquilo que Deus propõe no nosso coração. Por que eu digo propõe no coração? Porque Ele já havia derramado o seu coração na presença do Senhor. E aí Ele continua, dizendo, falando sobre esses inimigos, falando sobre o seu temor, sobre o seu medo. E Ele diz, olha, não é um inimigo, não é um adversário. Eu saberia conduzir a situação, eu saberia resolver essa situação. Talvez eu chamasse essa pessoa para uma reunião, uma conversa em particular, e nós resolveríamos. Mas era um acúmulo de situações. E aquilo afligiu, perturbou muito o coração de Davi, a ponto dele não saber como resolver, a ponto dele entristecer a sua alma e não saber conduzir a situação. E ele recorre a Deus. Mas uma certeza ele tem, ele tinha um Deus que lá no início ele tinha colocado o seu clamor diante do Senhor. E ele diz, certo de que essas pessoas, esses ímpios, esses adversários, agiam tão em conchavo, agiam tão mancomunados, agiam tão com intentos maus, que ele chega a uma conclusão e ele diz, que eles não temem a Deus, eles não têm vontade de mudar. Eles não têm nos seus corações a ideia de mudança. Mas eu sou diferente. No versículo de número 16 ele diz, mas eu invocarei. Eles estão sucumbindo. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não posso perecer de tristeza por causa deles. Eu estou vendo, não estou satisfeito, a minha alma está entristecida, mas eu não posso perecer, eu não posso me deter nessa situação por causa deles. Eu vou invocar a Deus e o Senhor me salvará. Eu, Davi, vou invocar a Deus. Já que eles não querem mudar, já que eles não temem a Deus, eu vou e o Senhor me salvará. Ele está dizendo simplesmente, eu vou invocar ao Senhor e Ele vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Porque Davi, de todas as suas experiências vividas, ele tinha uma certeza no seu coração, que aquele Deus, o qual ele derramara a sua oração, ele tinha livrado. O Deus, da antiguidade, que ele faz menção aqui no versículo 19, desde o início. Esse Deus, Ele me trouxe são e salvo de todas as pelejas. Ele me trouxe são e salvo de todas as lutas. E eu aprendo o que fazer em tempos de crise. Eu tenho que reconhecer que existe um Deus. Eu tenho que colocar diante do Senhor o que realmente perturba, o que traz aflição ao meu coração. Eu tenho que invocar esse Deus na certeza de que Ele vai me ajudar, de que Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje será eternamente, e que Ele agiu na minha vida no passado, e que Ele age hoje, e que Ele agirá independente das circunstâncias. E ele diz que ele vai invocar o Senhor, não apenas por estar lá, mas porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. E ele diz, eu vou buscar à tarde, eu vou buscar de manhã, eu vou buscar à noite, eu vou derramar diante do Senhor a minha queixa, eu lamentarei e Ele ouvirá a minha voz, ou seja, eu chorarei e Ele vai ouvir a minha voz, porque são e salvo, Ele já me trouxe de todas as pelejas,
e Ele irá ouvir a minha oração. Era a certeza que ele guardava no seu coração. E com essa experiência de Davi, com essa certeza, com essa vitória já vivida, aqui é uma vitória já vivida, uma declaração já feita por ele. Ele faz um convite a mim e a você. Lá no versículo 22, ele faz um convite. Ele diz: entrega tuas ansiedades ao Senhor. O que fazer em tempos de crise? Entregar as nossas ansiedades, as nossas aflições na mão do Senhor. Entregar o nosso cuidado nas mãos do Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. É um convite para mim e para você. Não era mais Davi que estava se submetendo a esse momento. Ele se submeteu lá em cima. Eu invocarei a Deus. Agora ele faz um convite para nós. Com causa de experiência, é como se ele estivesse nos dizendo assim, com causa de experiência, eu digo a vocês, faz que vai dar certo. Faz porque eu fiz e deu certo. Ele diz: entrega as tuas ansiedades ao Senhor. Entrega os teus cuidados ao Senhor em meio às dificuldades. Aqui, o homem, eu e você, faz uma coisa e Deus faz duas. Eu entrego o meu cuidado, a minha vida, o meu problema, o anseio do meu coração nas mãos do Senhor. E Ele, primeiro, me sustenta. É palavra de Deus. E Ele te dará sustentação. A minha e a tua sustentação, em meio à crise, não vem dos poderes políticos. Não vem do teu emprego. Não vem da tua família. Não vem dos teus amigos. O melhor amigo de Davi é que ele pede. Era o seu conselheiro. Ele era o seu conselheiro, mas nessa hora não serviu. O que nos dá sustentação em meio à crise? É Deus. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. E a outra coisa que Deus faz é que Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Irmãos, é nunca. A palavra é nunca permitirá. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só quando eu estiver orando, mas é nunca Ele vai permitir. Mas nós precisamos tomar posse de tudo isso. Porque, irmãos, não existe promessa sem uma condição. E nós temos o hábito ou a mania de dar ênfase às promessas. E nos esquecer das condições que nos é imposta para preencher, de fato, aquilo que nós precisamos alcançar do nosso Deus, para que essas promessas sejam cumpridas. Então, a nossa condição é entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. A nossa condição. E as promessas de Deus é a sustentação. E que nós nunca seremos abalados por nenhuma situação. Não existe crise, não existe aflição que possa abalar um servo do Senhor quando ele está curvado, quando ele está de joelhos dobrados diante do Senhor, fazendo como fez Davi. À tarde, manhã, meio-dia, não importa a hora. O que importa é que você precisa estar com o seu coração diante do Senhor, mesmo em meio a dificuldades. Que Deus nos abençoe e que essa palavra continue, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no seu coração e completando a sua obra. Amém. Que Deus nos abençoe.